Fala pessoas, dia 23/8, quarta-feira, e vamos às notícias porque não para. Lembrando, se você quiser ajudar o canal, tem um link da Amazon, clique, navegue, compre, ajuda o canal, ou também tem um Pix, porque o canal não é monetizado e não tem propagandas, tá? PF vai cruzar dados para identificar doadores de 17 milhões para Bolsonaro, porque eles estão achando que teve lavagem de dinheiro. O que eu duvido muito, porque a mais alta doação foi 10 mil. Se fosse doações de 100, 200, 300 mil, como a esquerda sempre gosta de fazer, até que pode ser, mas você vê que foram pequenas doações, né? Mas eles vão investigar. E eu digo, eles querem mais esses nomes, tá? As pessoas que fizeram essas doações. Por quê? Porque nos Estados Unidos, se eu lembrar para vocês, que um pouco antes ou depois aí da derrota do Trump, a esquerda lá começou a fazer levantamento de nomes de pessoas trumpistas, apoiadores do Trump, e começou a divulgar esses nomes, né, esses documentos, até mesmo endereço das pessoas para colocar medo nas pessoas que apoiavam o Trump, entendeu? E aqui no Brasil vai ser quase a mesma coisa. Eles precisam de uma lista de nome, inclusive, dos mais poderosos, empresários, pessoas ricas, influenciadores, vamos dizer assim, juízes. Tudo isso aí vai ser colocado numa lista que a esquerda gostaria de ter para evitar que aconteça o quê? Que apareça o Bolsonaro ou outro Bolsonaro, como foi em 2018. Tá, esse é o plano da esquerda. Bolsonaro teria dado ordens para empresário disparar fake news, né? O que eles chamam de fake news, né? PF acha a ordem que Bolsonaro deu para disparo de fake news repassa ao máximo, que foi aí, ó, conforme citadas as mensagens atribuídas ao contato, PR Bolsonaro 8, que seria de Bolsonaro, foram encontradas no celular do fundador da empreiteira Tecnisa Meyer Nigri. O conteúdo tratava de ataques ao STF e continha fake news sobre as urnas eletrônicas. Ao final, o contato dava a ordem repasse ao máximo, né? Lembrando que ficou os dois, aí, o Nigri e o Hang, ainda sendo investigados, os outros foram liberados e conseguiram mensagens. E aí o repasse de tipo, o grande crime é o quê? Questionar maquininhas, né? Falar mal do STF. Aí são antidemocrático, é o grande absurdo. E PF intima Bolsonaro para depor em caso de discussão sobre golpe com empresários. E aí a PF, tá? Lembrando mais uma vez, o pessoal vem chorar aqui porque você está fortalecendo narrativas, né, da mídia. Não estou fortalecendo narrativa, tá? A gente conversa aqui, eu não passo só a notícia, a gente conversa o que acontece. E narrativa é quando um jornalista fala assim, que aconteceu tal coisa, e é mentira. Ou tá tentando puxar aí um discurso para mudar a opinião do povo. Quando se fala em Polícia Federal, vocês têm que começar a sair da bolinha de vocês e ver que a realidade é outra. Antes, no governo Bolsonaro, eram narrativas. Agora, quando tem a esquerda e ela tem poder de ação, não é mais narrativas, é a Polícia Federal. Você pode discordar da Polícia Federal, das atitudes, mas acontece, tanto que vai ser intimado e os problemas vão acumulando, tá? Ó, PF deve enviar missão aos Estados Unidos para investigar a venda de joias. E vai acontecer. Não é a matéria, não é a CNN falando, entendeu? É a Polícia Federal fazendo agora, tá? Advogado de Michele deixa a casa após divergências com defesa de Bolsonaro. E a gente viu que Mauro Cid tem problema de advogado. Esses advogados estão muito confusos. Apuração. O advogado de Michele Bolsonaro, Daniel Bialski, deixou nesta terça-feira a defesa da ex-primeira-dama no caso das joias sauditas. Ele alega motivos de foro íntimo, o que é muito estranho, tá? Porque deveria ter aí nisso, né? E aí a gente começa a se perguntar por que está acontecendo. Caso das joias, o advogado do Cid marca a reunião com Moraes para quinta-feira. Né? César Bittencourt disse que queria audiência com o ministro do STF para demonstrar boa vontade do ex-ajudante de Bolsonaro. Preocupante, né? Por isso que eu falei, né? Todo aquele papo desse advogado desde o começo demonstra que pode ser que o Mauro Cid não vai assumir a culpa de nada e vai começar a falar aí o que precisa para ser aí diminuído, né? Não levar uma pena tão grande, já que o Delgatti lá levou 20 anos. Mas vamos ver, né? Não podemos aceitar neocolonialismo verde com barreiras de discriminação, Lula falando. E aí vai deixando muito pessoal triste. DiCaprio, o ator do Hulk, né? O presidente Lula discursou nesta terça-feira no Fórum Empresarial do BRICS em Joanesburgo, na África do Sul, e voltou a repetir que não podemos aceitar um neocolonialismo verde que impõe barreiras comerciais e medidas discriminatórias, sob o pretexto de proteger o meio ambiente. Lula ainda afirmou que a partir de dezembro o Brasil ocupará a presidência do G20 e o pessoal da esquerda globalista levando na cara. O Lula tá começando a demonstrar para que veio e o pessoal fica babando, né? Lula se refere ao acordo entre Brasil e os países europeus que ainda não saiu do papel por conta de exigências feitas pela União Europeia, principalmente no quesito climático, né? E isso, o pessoal ficou lá falando que Lula para todos os lugares, todos os atores de Hollywood. Agora ele tá falando que se ferre todos e vai ficar do lado do Putin, né? Porque ele vai proteger o Brasil.
Não pra... Lembra que o Putin falou assim, não, que a soberania brasileira deve ser protegida, e o pessoal da direita bateu palma, que coisa linda, o Putin tá realmente ajudando o Brasil. Não, o Putin sabia que quando o Lula chegasse, ele chegaria pegando a Amazônia para os comunistas e entregar as riquezas para o lado vermelho da força. É simples assim. E o pessoal da direita achou que realmente o Putin estava muito caridoso com o Bolsonaro, era amiguinho, né, e defendendo. Eu avisei que não, o pessoal brigou. As coisas vão mostrando depois de um tempo, né? Lula faz pausa para a água na cúpula dos BRICS e público aplaude, achando que o discurso havia acabado. Ou seja, eles nem sabem o que está falando. Eles são paga-pau de todo mundo que é de vermelho, né? O globalista é assim, ele não sabe nem o que está se metendo. Mas viu que é vermelho, tem uma admiração assim escondida. Foi pegar uma água, o pessoal bateu palma porque provavelmente não estava nem entendendo do que ele estava falando. 7 de setembro terá esquema de segurança similar ao da posse de Lula. Ou seja, um grande esquema, porque a esquerda morre de medo, né? Lembrando, foi todo mundo preso, ninguém vai querer mais sair de casa para manifestação, com medo, porque sabe que a esquerda tá no poder aí, e mesmo assim os caras com esse monte de proteção, lógico que tem outras coisas envolvidas aí. Mas preciso lembrar de um negócio, em Brasília, manifestantes derrubam um muro que isolou o desfile de 7 de setembro, que a Dilma colocou. Inclusive, eu achava a notícia, né, dela colocando esse muro, não acho mais, sumiu da internet, né? Pode ser que eu não procurei direito, mas eu lembro que eu achava muito mais fácil. E ela colocou um muro em 7 de setembro porque o povo, né, não quer aproximação com o povo, tá? Presidiários erguem muro do impeachment em Brasília, né? Quando teve o problema lá no impeachment da Dilma, né? Também teve muro também. Sempre muro, porque eles precisam se proteger do povo. Diretores da Jovem Pan vão a Brasília para tentar se aproximar do governo Lula. Jovem Pan que demitiu um monte de gente, supostos direitistas, que muita gente adorava, que na verdade nunca foram, sempre foram sapatênis disfarçados de conservadores, sempre falei isso aqui, demonstrou que a Jovem Pan está muito interessada no seu, né, de poder sobreviver, pra falar a verdade, não é falar dinheiro, mas sobreviver. Jovem Pan demite Thiago Pavinato por se recusar a pedir desculpas para desembargador. Esse Thiago aqui também é outro isentosfera da vida, mas o pessoal vê ele defendendo as coisas lá, falando muito bem, mal sabe que ligações ele tem, mas o social-democrata ele começa assim, devagar e se metendo em coisas igual a MBL faz. A MBL vai lá, no meio da esquerdalha, o pessoal todo vermelho, começa as provocações, apanha, e aí ele consegue, vamos dizer assim, um apoio popular. E assim como também fez o Pavinato, né? Pavinato proferiu as ofensas na segunda 21 contra o desembargador Ayrton Vieira, do TJ, por causa de uma decisão que inocentou um acusado de estupro contra uma menina de 13 anos. A gente não pode falar certas palavras, mas olha só. É algo assim que provavelmente, assim, a população em si vai ficar do lado do Pavinato. E aí eles começam a ganhar força. Por isso que eu falo que o futuro do Brasil é social-democrata, porque os sociais-democratas vão... o Brasil vai se tornando um inferninho com o PT, né? E aí qualquer coisa assim mais alinhada e com alcance, que seja pouco mais para a direita ou para o centro, vira super-heróis, entendeu? E por isso que eu já vi aí conservadores no Twitter, eu fico de olho, né? Começando a enaltecer isentosfera, sapatênis, né? As coisas vão mudando, o pessoal que se chamava super-conservador adorando sapatênis agora. É o futuro do Brasil, não tem nem como brigar. E por isso que eu vivo aqui outsider. Eu tô sempre de longe, eu tô sempre agora isolado, porque, política é muito difícil. Usuários de crack vão à delegacia denunciar traficante que fingia ser PM para roubar droga. Primeira vez eu vou ler de novo. Usuários de crack vão à delegacia denunciar traficante que fingia ser PM para roubar droga. Né? Imagina o usuário de crack chegando lá, para denunciar ao traficante, roubou minha droga, meu dinheiro. É que agora, com as novas lentes que podem aparecer da questão de poder ter um pouco aí de maconha perto de você, não vai ter problema nenhum, não sei quantas gramas, pode ser que isso aqui se torne normal. Com um distintivo policial fóssil guardado no bolso, um traficante vendia pedras de crack nas ruas do centro de Taguatinga, no Distrito Federal. Na segunda-feira, quando recebeu dinheiro pela droga, o homem alegou ser da PM e sacou uma pistola para que os compradores aceitassem ir embora sem o produto. Revoltados, os usuários entraram em uma luta corporal com o traficante e posteriormente foram até a delegacia denunciar o caso. E esse cara aí esqueceu que quem utiliza crack, os caras são completamente assim, os mais viciados. Com certeza ia sair no soco, vai enfrentar até a arma. Mas esse é o Brasil. O lucro proletariado, o STF fala que não pode tirar essas pessoas da rua, e ainda aparecem os caras disfarçados de policial pra fazer... Enfim, Brasil é impressionante, você nunca fica entediado. Eu faço vídeo aqui todo dia, sempre tem uma notícia assim brilhante, né? Brilhante de ridícula, né? Projetos de lei que querem fim da circulação de dinheiro em espécie. Impressão caiu 38% desde 2020,
E aí vai caindo porque o pessoal vai começando a usar só moeda digital. E o problema de moeda só digital é que você não consegue guardar debaixo do colchão. E se o Estado falar assim, pare de usar o dinheiro, você vai ter que parar, né? Que tolice, tem muitos interiores que nem internet tem e só aceita o dinheiro. Deve investir primeiro em infraestrutura e mais acessibilidade à internet a todos os brasileiros. E a Anitta fala que essa proposta não passa. Primeiro, porque ainda é necessário dinheiro físico para muita gente. Segundo, porque como os políticos vão encher as malas e as cuecas de dinheiro. Essa Anitta aqui pensa, né? Realmente, os caras como é que vai esconder o dinheiro? Então provavelmente não vai passar isso aí, né? O Brasil é diferenciado, pô. O Brasil é diferenciado. Qualquer outro lugar do mundo, o político não é pôr o dinheiro na cueca, né? Na maleta. Aqui acontece isso e por isso essas leis aí que os globalistas gostariam tanto, talvez nem passe. O Brasil é blindado por sacanagem. É incrível. Sob protestos, Japão vai despejar no mar água com radioatividade da usina nuclear de Fukushima. E lá vamos nós, né? O pessoal falou que tá tratada a água aí, que não tem problema. Mas, sinceramente, é preocupante, né? Aparecem uns peixes de 3 olhos aí, a gente vê como é que fica. Misael Bispo deixa a prisão após decisão da justiça, como sempre o Brasil. Não deixando de decepcionar, condenado pela morte de Mércia Nakashima, o ex-policial Misael Bispo deixou o presídio em Tremembé, no interior de São Paulo, onde estava há 13 anos. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, foi cumprida uma decisão de progressão para o regime aberto, tá? E esse caso foi muito, assim, cruel, porque ele colocou ela no carro, deu um tiro nela, achou que tinha matado, mas pegou no queixo, ela desmaiou e empurrou o carro na água. E ela morreu afogada, presa no carro, né? E tem até fotos do corpo dela na internet, uma coisa horrível. E no Brasil ficou 13 anos e saiu, né? Porque se fosse um país sério como os Estados Unidos, esse cara não saía mais. Mas é Brasil, né? E por isso que eu falo... Aqui é um inferninho, galera. Isso aqui é complicado, tá? É muito difícil. Vitória, Fundeb fora do arcabouço fiscal. Congresso aprova novo arcabouço fiscal e põe fim ao teto de gastos. E lá vamos nós. O governo de do Lula obteve aval do Congresso Nacional nesta terça-feira para enterrar o teto de gastos, criando há mais de 6 anos e implementar um novo arcabouço fiscal. Uma nova regra para as contas públicas que prevê o crescimento das despesas acima da inflação. Na nova votação da Câmara dos Deputados, o governo conseguiu o apoio de 379 deputados em uma votação e 423 em outra. Isso é suficiente para aprovar uma PEC, né, cujo mínimo é 308 votos. E é isso, o arcabouço fiscal, lembrando, não tem mais teto, depende da arrecadação. Arrecadou bastante, gastou bastante, acima da inflação, é uma festa completa do governo e o povo acha que o problema são as joias, né? Enquanto isso, Bolsonaro faz procedimento de harmonização facial, veja o antes e depois, né? Ele gastou aí mais ou menos 3 mil por dente, fica me impressionando o quanto ele tá tranquilo, né? Ver ele passeando, fazendo harmonização, né? E eu acho que ficou diferente mesmo, mudou alguma coisa, então não sei se ele tá me lembrando alguém, né? Se mudou o cabelo, ficou uma coisa mais, vamos dizer assim, mais imponente, mais agressiva, ficou diferente, ficou bastante diferente. Não é só ele que faz, ó. Renan Bolsonaro mostra harmonização facial e corporal. Essa aqui ficou ruim, essa aqui eu não gostei. Mas enfim, o problema é que o pessoal vai encher o saco, né? E o dinheiro do coisa, né? O dinheiro do Pix, mas é aquilo, o pessoal deu dinheiro pra ele e vai fazer o que ele quer, né? Então, sinceramente, fazer o quê? Putin diz que BRICS trabalham para a maioria global. Com certeza. O BRICS vai trabalhar para fortalecer um lado vermelho contra os globalistas americanos, que na verdade são cada vez mais patéticos, né? Porque Biden relembra seu próprio pequeno incêndio na cozinha em uma tentativa fracassada de consolar os sobreviventes do incêndio florestal em Maui. Enquanto os manifestantes exigem a saída do presidente, o pessoal lá destruiu tudo. Inclusive no mundo está acontecendo a cada 2 dias um incêndio novo. É uma coisa assim meio suspeita. Mas enfim, olha só como eu quero falar uma coisa agora importante sobre o Twitter que eu ia falar ontem e esqueci, né? X está mudando a forma como os links de notícias aparecem na linha do tempo. Ele removerá o título texto para que os links exibam apenas a imagem principal de um artigo. Terrível. Terrível. Você vai ver uma notícia e vai aparecer uma foto. Para a foto do Bolsonaro. Qual que é a notícia? Não tem, porque o X tirou. O Elon Musk está fazendo um monte de decisões erradas, querendo tirar o botão de bloco, querendo aí, né, fazendo esse negócio das notícias e um monte de outras funções que ele tá mudando, o nome tá ficando horrível, né? Mas uma coisa eu devo dizer, fez bastante coisa certa, só que ele, um dia, ele colocou isso aqui, ó. Linda, né, que eu não vou nem falar o nome completo, conheça a executiva que assumiu o desafio de liderar o Twitter. Quem conhece essa mulher sabe de onde ela veio. Sabe que ela é uma globalista que era para ser inimiga do Elon Musk. Não era para ser amigos. Apesar que ela falou que saiu, né, da onde ela era.
Mas mesmo assim, eu percebi mudanças. Assim que ela entrou no Twitter, teve diferenças. Ou no X, ficou horrível esse nome. E aqui, ó. A liberdade de expressão não é aceitável no X. Vamos fazer Shadowban com mais força do que antes, né? Mas ela não disse exatamente isso. Mas é isso, é aqui, ó. Liberdade de expressão, isso aqui é do Twitter, tá? Não alcance uma atualização em nossa filosofia de aplicação. Eu estou aí há mais ou menos, não sei lá quanto tempo sem ganhar seguidores, tá? Tô lá, ó. Tô com 204 mil seguidores, 204.600, né? Então, não cresce mais. Está igualzinho o YouTube agora. Provavelmente que eu dei retweet em algumas coisas lá dos Estados Unidos muito sérias, né? Então o que acontece? Eu ganhava mais ou menos 1.000, 2.000, não lembro de quanto tempo, de cada 15 dias, a cada mês. Depois que comprou, então, a Elon Musk comprou, eu cresci muitos seguidores, ganhei muitos seguidores. Quando essa mulher entrou, parou completamente. Aí eu falo isso aqui, o pessoal faz o quê? Né? Fala, você tá chorando, isso não existe e tal. Você tá vendo? Ela disse, né? O Shadowban eu consegui evitar no passado, porque eu sabia as regras do Twitter. Então eu tinha noção do que eu podia falar, como disfarçar palavras. Com a entrada dela, houve uma mudança completa, muito mais inteligente. Então eu estou em Shadowban. Com essas mudanças do Twitter, nem sei se eu continuo lá, tô pensando. Ele falou que vai apagar as postagens desde 2014 para trás. Eu sou de 2009 lá. Enfim, não interessa, né? A gente... redes sociais, o que me importa aqui mesmo é esse canal, né? E se ele morrer, acontecer alguma coisa, a gente vai pra outra. A gente tenta os contatos aí, né? Mas o importante é que estamos aqui todos os dias, tomando muito cuidado, porque o mundo está extremamente difícil, tá certo? Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. A gente se fala em breve. Muito obrigado e até mais.